Imagine por um instante que algo vindo de um lugar tão distante que nem mesmo nossos mapas estelares conseguem representar, atravessa o sistema solar sem aviso, alterando teorias, provocando debates acalorados e tirando o sono de alguns dos cientistas mais respeitados do planeta. Esse é o caso do 3I Atlas, um visitante interestelar que surgiu como um ponto enigmático e em poucos dias virou o centro das atenções. Ele não apenas chamou a atenção pela velocidade absurda e pela trajetória incomum, mas principalmente por exibir sinais que contrariam quase tudo que a astronomia considerava previsível sobre cometas. E é justamente nesse ponto que a história começa a ficar inquietante. O 3I Atlas parece carregar um comportamento que ninguém esperava. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai muito além da astronomia tradicional. E aqui no canal Primazia, você vai entender por que esse objeto está deixando especialistas tão desconfortáveis. Nos últimos anos, a comunidade científica tem amadurecido a ideia de que visitantes interestelares podem cruzar o sistema solar com mais frequência do que imaginávamos. Mas nada poderia ter preparado os pesquisadores para o comportamento intrigante do 3I Atlas. Diferente dos cometas tradicionais, que seguem padrões previsíveis de brilho, evaporação e composição, esse objeto surgiu como um enigma ambulante, desafiando ferramentas de observação e modelos matemáticos consolidados. Desde o momento em que foi detectado, ficou claro que estávamos lidando com algo que não obedecia às regras usuais do jogo cósmico. O primeiro grande choque veio quando detectores de espectro revelaram que sua emissão de gases não seguia o padrão habitual dominado por água, mas sim uma quantidade de dióxido de carbono tão alta que deixou astrônomos em dúvida sobre a própria origem do objeto. Isso acendeu um sinal amarelo. Afinal, por que um corpo vindo de tão longe carregaria uma assinatura química tão diferente? Para muitos, esse detalhe foi a primeira pista de que o 3I Atlas pode ter se formado em uma região extremamente fria e distante do centro de seu sistema natal, onde elementos como água ficam aprisionados e apenas gases mais voláteis escapam com facilidade, criando uma espécie de assinatura química alienígena. Mas para outros, isso abriu espaço para teorias bem mais ousadas. Enquanto a trajetória do 3I Atlas era calculada com precisão quase cirúrgica, a estranheza não parava de crescer. Seu brilho variava de forma inesperada, com oscilações rápidas que nenhum cometa comum apresenta. Essas mudanças repentinas levantaram hipóteses sobre fragmentação parcial, rotação caótica ou até mesmo jatos irregulares expelindo material de seu núcleo. A verdade é que esse comportamento tornou o 3I Atlas uma espécie de laboratório natural, permitindo que astrônomos testassem teorias, revisassem modelos e encarassem a possibilidade desconfortável de que esse tipo de objeto pode carregar características completamente fora do padrão. À medida que mais dados eram coletados, uma sensação de urgência começou a surgir, como se o tempo para compreender o visitante estivesse se esgotando. E quanto mais informações apareciam, mais claro ficava que esse enigma espacial ainda tinha muito a revelar. Quando os primeiros dados consolidados sobre o 3I Atlas finalmente chegaram aos laboratórios, uma inquietação silenciosa começou a se espalhar entre os pesquisadores. Algo estava profundamente errado, ou, no mínimo, profundamente diferente. Não era apenas o brilho imprevisível, nem a química incomum. Era a sensação quase instintiva de que estávamos observando um tipo de visitante que não seguia nenhum dos padrões cósmicos que conhecemos. A cada novo cálculo, uma nova surpresa surgia, como se o 3I Atlas estivesse determinado a desafiar nosso entendimento sobre como objetos interestelares deveriam se comportar. E é aqui que tudo começa a ficar ainda mais intrigante. Modelos computacionais mostraram que sua rotação parecia se alterar sutilmente conforme se aproximava do Sol, como se forças internas estivessem atuando de maneira assimétrica. Esse detalhe pegou os astrônomos de surpresa, porque cometas comuns giram de forma relativamente estável, a menos que estejam se fragmentando ou sofrendo pressões internas violentas. O problema? Nenhum sinal claro de fragmentação foi detectado naquele período.
Isso acendeu uma fagulha de especulações e, claro, abriu espaço para hipóteses ainda mais ousadas que incendiaram fóruns e comunidades científicas ao redor do mundo. Outro detalhe que chamou a atenção foi o comportamento da coma, aquela nuvem difusa que envolve o núcleo de um cometa. No caso do 3I Atlas, sua coma parecia responder de maneira exagerada à radiação solar, expandindo-se com uma rapidez que não combinava com a quantidade de material estimado em seu núcleo. Algo ali não batia. A coma se movia, se distorcia e até parecia criar pequenos loops visuais quando observada em alta sensibilidade, algo tão raro que muitos astrônomos inicialmente acharam que se tratava de erro instrumental. Não era. O fenômeno se repetiu diversas vezes. Para alguns especialistas, isso sugeria um cometa extremamente poroso, talvez formado por camadas frágeis de gelo interestelar que reagiam de forma brusca quando expostas ao Sol. Para outros, esse comportamento poderia ser a assinatura de um objeto que vagou por regiões extremamente frias durante bilhões de anos, acumulando materiais que simplesmente não existem em cometas típicos do nosso sistema solar. Em outras palavras, o 3I Atlas pode ser uma cápsula do tempo cósmica que carrega pistas sobre ambientes que jamais poderíamos estudar diretamente. À medida que o 3I Atlas avançava em direção ao interior do sistema solar, observatórios de vários países começaram a registrar um fenômeno que deixou até os cientistas mais experientes em completo silêncio: a formação de uma espécie de anticauda, uma estrutura visual que se projeta na direção oposta ao que seria esperado pela influência da radiação solar. Em cometas comuns, a cauda sempre aponta para longe do Sol, empurrada pelos ventos solares. Mas no caso do 3I Atlas, imagens de alta precisão revelaram uma linha secundária que parecia desafiar essa lógica, criando uma silhueta incomum e quase desconcertante. Esse detalhe, raríssimo e extremamente difícil de observar, fez muitos pesquisadores revisitarem estudos antigos que mencionavam comportamentos semelhantes em apenas um punhado de cometas registrados ao longo da história. Só que aqui havia um agravante: nenhum deles era interestelar. O resultado foi imediato. O 3I Atlas passou a ser visto como um objeto com características híbridas, reunindo padrões que até então julgávamos incompatíveis. A pergunta que pairava no ar era inevitável: estamos diante de um tipo completamente novo de corpo celeste? Para complicar ainda mais a situação, análises espectrais mostraram que a taxa de liberação de dióxido de carbono aumentava justamente nos momentos em que a anticauda se tornava mais evidente, como se um processo interno estivesse impulsionando sua atividade de maneira irregular. Os gráficos de emissão revelaram picos abruptos seguidos de quedas rápidas, numa cadência que parecia quase pulsante. E esse comportamento atípico levantou a suspeita de que o núcleo do 3I Atlas pode ser fragmentado internamente, composto por blocos gelados que se aquecem e liberam gases em ondas, criando efeitos visuais que confundem instrumentos e especialistas. Em algumas sessões de observação, astrônomos relataram que o brilho parecia piscar de forma organizada, algo que, mesmo sendo natural, dava ao fenômeno um ar místico e perturbador. E quanto mais esse visitante revelava, mais claro ficava que ele não se parecia com nada que já havia cruzado nosso caminho antes, como se carregasse cicatrizes de uma jornada tão longa que nem conseguimos imaginar sua verdadeira origem. Quando o 3I Atlas começou a apresentar sinais tão anômalos que deixavam até os astrônomos mais experientes sem respostas, uma nova frente de investigação se abriu. E dessa vez, não veio exclusivamente da comunidade científica tradicional. O nome de Elon Musk passou a surgir de maneira cada vez mais frequente nas discussões, não apenas como observador curioso, mas como alguém capaz de desempenhar um papel estratégico nessa corrida por respostas. Isso porque sua imensa constelação de satélites em órbita baixa, espalhada ao redor do planeta, poderia fornecer um conjunto de dados impossível de ser obtido apenas por telescópios convencionais.
Alguns pesquisadores chegaram a sugerir que os sensores espalhados em centenas de equipamentos da rede Starlink poderiam registrar variações sutis no brilho do 3i Atlas, detectando pulsos luminosos ou anomalias térmicas antes mesmo que os grandes observatórios conseguissem reagir. A especulação cresceu quando engenheiros ligados a projetos aeroespaciais apontaram que os algoritmos usados pela SpaceX para rastrear detritos orbitais seriam capazes de detectar a menor quebra de padrão no comportamento de um objeto em movimento acelerado, algo perfeito para analisar um visitante tão imprevisível quanto esse. Com isso, surgiram rumores de que Musk poderia futuramente colaborar com astrônomos internacionais para criar um arquivo digital de monitoramento contínuo, combinando dados civis, militares e privados para acompanhar o 3i Atlas em tempo real. E embora nada tenha sido oficialmente confirmado, a possibilidade de unir a precisão dos grandes observatórios à vigilância global dos satélites despertou um interesse imediato. Afinal, se existe alguém com recursos, tecnologia e ambição para transformar esse tipo de desafio em um projeto histórico, é justamente Elon Musk. Enquanto isso, os dados continuavam revelando que o visitante interestelar exibia variações de brilho em ciclos que pareciam seguir um padrão interno, como se sua estrutura estivesse respirando, pulsando ou respondendo a estímulos invisíveis. A mistura entre ciência tradicional, especulação tecnológica e a entrada de um dos nomes mais influentes do setor aeroespacial transformou o 3i Atlas em um espetáculo global e, ao mesmo tempo, em um lembrete de que, talvez, precisemos de novas ferramentas, novas parcerias e novos cérebros para decifrar os mistérios que continuam atravessando silenciosamente o nosso sistema solar. À medida que os observatórios intensificam o rastreamento do 3 Atlas, uma nova camada de mistério começa a se formar, e dessa vez diretamente ligada aos bastidores tecnológicos que se movem com uma velocidade quase tão impressionante quanto a do próprio objeto. Elon Musk, que já vinha acompanhando silenciosamente as análises preliminares, agora surge como peça-chave em uma iniciativa que mistura pressão global, inovação acelerada e um senso de urgência que não costuma aparecer em pesquisas astronômicas convencionais. Sem emitir alarde público, ele autorizou que uma parte das redes de comunicação orbital fosse realocada para monitoramento profundo, permitindo que telescópios de alta faixa espectral se conectem a plataformas normalmente usadas para cálculos de navegação interplanetária. O que chama a atenção é a forma como ele articula conversas com equipes científicas, não apenas oferecendo infraestrutura, mas propondo modelos teóricos derivados de simulações realizadas com algoritmos de previsão orbital usados em projetos de viagem a Marte. Essa participação ativa levanta suspeitas e curiosidade ao mesmo tempo. Por que alguém acostumado a trabalhar com missões planejadas com décadas de antecedência estaria tão empenhado em analisar um visitante interestelar que, teoricamente, deveria ser só mais um entre milhares? A resposta pode estar na quantidade de dados que o 3 Atlas está deformando nas projeções, como se carregasse uma assinatura gravitacional que nem mesmo os softwares mais avançados conseguem estabilizar. Musk percebeu isso cedo e agora atua como um catalisador, conectando centros de pesquisa que antes trabalhavam isolados, como se intuísse que estamos diante de um evento raro demais para ser ignorado. Raro demais para ser deixado apenas nas mãos da astronomia tradicional. Seria o 3i Atlas um fragmento de algum corpo destruído em outra estrela? Seria o resultado de uma colisão tão violenta que alterou completamente sua composição? Ou, hipótese que poucos ousam dizer em voz alta, poderia ser algum tipo de fragmento tecnológico ancestral lançado ao espaço em um passado tão distante que já não resta nada além de traços desconexos? Enquanto essas perguntas ecoam, uma rede de centros de pesquisa começa a trabalhar em sincronia, compartilhando dados em tempo real e criando modelos virtuais que buscam simular cada microvariação de sua trajetória. E,
quanto mais esses modelos são alimentados, mais evidente se torna a sensação de que estamos observando algo que não se encaixa em nenhuma categoria científica anterior. Algo que talvez represente o início de uma era completamente nova na exploração do cosmos. À medida que o 3I Atlas se torna um foco absoluto dos maiores centros de pesquisa do planeta, uma nova camada de tensão surge nos bastidores e, surpreendentemente, ela orbita diretamente em torno da colaboração tecnológica que Elon Musk continua reforçando sem pausa. Agora, ele autoriza que módulos experimentais de rastreamento instalados em satélites de última geração sejam redirecionados exclusivamente para o monitoramento do objeto. Esses módulos, criados originalmente para detectar variações microscópicas em rotas interplanetárias, passam a registrar padrões que deixam até os analistas mais experientes perplexos. São flutuações tão específicas que parecem responder a estímulos ambientais desconhecidos, como se o 3I Atlas possuísse um comportamento dinâmico próprio. Com esse novo arsenal de dados, Musk convoca engenheiros especializados em trajetórias não lineares para elaborar modelos que extrapolam completamente os parâmetros estudados em objetos interestelares comuns. Enquanto isso, laboratórios do mundo inteiro começam a confrontar suas medições com os relatórios gerados pela rede de satélites, revelando discrepâncias que desafiam previsões. Esse acúmulo de informações cria um cenário jamais visto, onde cada atualização sugere que estamos diante de algo maior, algo que rompe a fronteira entre o desconhecido e o impossível. E nesse contexto, a atuação de Musk se torna ainda mais crítica, impulsionando a investigação para além dos limites tradicionais e preparando o terreno para uma revelação que pode redefinir tudo o que imaginamos saber sobre visitantes cósmicos. Enquanto o 3I Atlas desaparece rumo à escuridão profunda, deixando apenas rastros de dados desconexos e teorias que ainda tremem diante do desconhecido, surge aquela sensação inquietante de que vivemos um momento que será lembrado como um dos mais estranhos e provocadores da história científica moderna. Não foi apenas a trajetória impossível, nem os padrões que desafiaram as simulações, nem mesmo o esforço global que transformou laboratórios isolados em uma corrente unida de investigação. O verdadeiro impacto está no que esse visitante interestelar despertou dentro de nós, a percepção de que ainda há forças, dinâmicas e estruturas no universo que ultrapassam qualquer explicação que julgamos sólida. E se o 3I Atlas passou por aqui como um lembrete de que nossa compreensão é apenas uma pequena janela aberta em meio ao infinito, então cabe a nós decidir se queremos ampliá-la ou deixá-la se fechar lentamente. Por isso, se você busca histórias que desvendam aquilo que permanece oculto, se deseja entender cada nova camada do cosmos que se revela diante dos nossos olhos, o canal Primazia é o lugar onde esses mistérios ganham voz, forma e profundidade. Inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também sente esse chamado silencioso do desconhecido. O universo continua falando, e nós vamos continuar ouvindo, investigando e revelando tudo o que surgir no horizonte.